Então, vamos nos unir nesse pensamento amoroso, junto ao Pai, junto ao nosso Mestre Jesus, confiantes, seguros do seu amor junto a nós. E com toda a fé, num só pensamento, num só sentimento, queremos, Senhor, fazer desse momento um grande encontro. Um encontro de almas, onde tocados profundamente, somos levados a reconhecer a beleza da tua mensagem, a força da tua presença, e conseguirmos aproveitar o máximo tudo aquilo que nos deixaste em favor da nossa caminhada evolutiva. Seja um momento, então, de entrega, de paz, de fraternidade, um encontro onde possamos nos alimentar da tua mensagem libertadora, através do apoio, da orientação, da perspectiva oferecida pela benfeitora Joana de Ângeles. Que essa luz nos inspire. Rogamos, Senhor, o amparo amigo da corrente da AME Brasil, nosso querido Bezerra de Menezes, Ernesto Miller, Marlene Nobre, da nossa querida Joana de Ângeles, José de Amarães, Leonardo Correia, Napoleão Oreno, demais benfeitores simpáticos a todos nós, que possam nos envolver com a sua presença, com a sua luz, intuindo a todos aqui que participamos desse objetivo maior. Em teu nome, Senhor, em nome de toda essa equipe, pedimos assim a permissão para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Muito bem, gente. O tema dessa noite é a mitologia, né? E fazer uma relação dos mitos com os arquétipos. Porque os arquétipos, como a gente viu, né, são formas de organização universais que estão presentes na vida biológica, através do instinto, está presente na geometria e nos fractais que organizam a realidade material, está presente no comportamento humano, através do próprio arquétipo em si. Então, os arquétipos são como modelos que sustentam a base de organização do planetário, do universo e também do campo íntimo, né? E de uma certa forma, eles remetem aos elementos básicos que constituem a elaboração então, e organização da vida. E assim, estão perto do pensamento de Deus. Então, a Joana vai tocar que esses arquétipos eles se manifestam numa linguagem mitológica, já que esses arquétipos eles se apresentam como temas centrais da nossa vida, né? E esses temas, de uma certa forma, vão se expressar na cultura, na arte, né? E expressando, então, esses modelos e de uma maneira sendo elementos que ajudam a gente se situar no mundo. Então, do ponto de vista psicológico, né, se a gente for pensar assim, o que o Jung contribuiu para depois ampliar aqui com a ideia da Joana de Ângeles, né, é que todos nós temos padrões, ou seja, nós temos um mito pessoal. Um mito também que nos configura como algo que dá sentido e organiza a nossa vida, e esse mito é calcado enquanto realmente temas que regem a nossa existência, né? E que formam as bases que constituem a nossa trajetória reencarnatória, né? Mas, de certa maneira, todo esse processo que o Jung vai falar de um mito que nos configura e de um mito que envolve também a linguagem arquetípica, ele vai falar de dois tipos de pensamento. Então, de um lado, nós temos um pensamento dirigido, né, voltado para os processos da vida
racional, geralmente ligado à questão da linguagem e da clareza, né, do pensar, né? Mas existe um pensamento que é metafórico, né? Enquanto que o pensamento dirigido é lógico e se dirige inteiramente para fora, buscando se adaptar à realidade, imitando a sucessão das coisas objetivas, o pensamento metafórico pode ser, ele trabalha de forma inconsciente, ou seja, ou melhor, a serviço do inconsciente, de forma espontânea, através de conteúdos herdados, que são os arquétipos, e geralmente tem uma linguagem então mais simbólica, né? E se a gente for comparar esses dois tipos de pensamento, o dirigido é aquele que é trabalhoso, né? Que produz novas aquisições, imita e reage à realidade, e o metafórico é um pensamento mais imaginativo, que se afasta dessa realidade concreta, estabelecendo conexões e possibilidades que envolvem vários aspectos do nosso mundo interno e criativo. E assim a gente pode dizer, que, a partir disso, né, que o mito é uma força reguladora da vida, né, que vai trazer realmente temas centrais dentro dessa linguagem tão metafórica, né? E o Joseph Campbell, que é um grande mitólogo americano, tem trabalhos importantes na área da mitologia, ele vai dizer que a mitologia é a canção do universo e que nós dançamos essa música mesmo quando não conseguimos reconhecer a sua melodia. Então, acho interessante essa ideia do Campbell, né, que os mitos representam a canção do universo e que todos nós dançamos essa música, mesmo que a gente não reconheça ela, a melodia dela. Então, tem aí uma questão bem importante que o Campbell está trazendo a partir da ideia de mito, né? Que é como se o mito realmente trouxesse aquilo que é a base na formação histórica da humanidade, né? Nossa busca de verdade, de um sentido, do significado através do tempo. Então, segundo Campbell, o mito fala apenas o que realmente ocorreu, que se materializa plenamente, dando um sentido de história. Então, quando ele diz o que realmente aconteceu, não é no sentido de fatos, né, mas de uma retórica que está ligado à base de sustentação que a nossa mente se organiza enquanto grandes questões que movem a vida do homem, né? E até porque os grandes personagens da mitologia são entes sobrenaturais, né? São deuses, né? Os deuses que personificam. Então, essas energias que formam a vida, os arquétipos, né? E não, o Campbell fala não só a energia do ponto de vista do processo cultural que envolve a organização social do homem, mas também é a mesma energia para ele do campo de vista do campo biológico. As energias que formam a vida como um todo, né? Que fazem crescer as árvores, que animam os animais, que movem as ondas do oceano e assim por diante. Então, é como se fossem forças que existem na vida de cada pessoa e que manifesta também como realidade para além do humano, né? Ou para quem do humano. Então, para Campbell, a mitologia não deixa de ser uma forma de, digamos assim, de expressar não só o sentido, mas as potencialidades espirituais do ser humano. E isso eu acho que seria interessante ficar com essa ideia, né? Que são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano. Assim, né? Esse universo mítico, ele é não só o Campbell, mas o Eliade, ele diz que a mitologia é uma história in tempore, né? Além do tempo, que não morre, né? Que são eternas, que justamente ajudam a responder questões básicas da vida. Como é que o universo foi criado? Qual é o sentido da nossa vida? Quais são os temas que movem o ser humano do ponto de vista daquilo que rege
a nossa existência. Então, todo esse universo místico vai dar conta dessas questões básicas que são sempre atuais, né? E que são formadores da base de sustentação psíquica da vida humana, né? Então, de uma certa maneira, esse universo mítico, com seus conteúdos simbólicos, ele pertence ao âmbito da própria psique humana, que está ligado ao inconsciente coletivo, como a gente falou semana passada em relação aos arquétipos, né? Então, a gente pode pensar que a nossa base mental, a base psíquica da nossa mente, ela é mítica, é mitológica, porque ela é arquetípica, né? Então, são expressões que remetem aos primórdios da humanidade, com temáticas que irrompem na vivência diária de cada pessoa. Então, apesar de estar lá, elas são atualizadas aqui, né? E tornam-se, então, relevantes para todos nós que queremos buscar referências ou desvendar os mistérios da mente humana e da realidade como um todo, né? Então, de certa maneira, a mitologia ela é muito rica para a gente poder compreender a dinâmica arquetípica, os padrões de comportamento, né? A gente pode dizer que a mitologia ela é o manual de psiquiatria da antiguidade. Assim como a gente tem padrões arquetípicos que a gente pode identificar as doenças psíquicas, né? Tem um padrão fóbico, um padrão histérico, um padrão obsessivo-compulsivo, um padrão, né, esquizóide. Então, cada quadro psicológico ou cada transtorno mental está baseado em certos padrões de funcionamento que são universais. Se não fossem universais, a gente não poderia catalogar as doenças mentais. Então, existe um padrão organizador para adoecer, né? Então, a gente adoece dentro de certas medidas e roteiros que já estão dentro da gente. Então, tem pessoas que vão tender a fazer processos fóbicos, outros obsessivos, outros ansiosos. Então, essa dinâmica interna que possibilita essa sintomatologia e esse quadro clínico que envolve as doenças mentais está alicerçado justamente nesses arquétipos, nesses elementos organizadores e autorreguladores da nossa vida, para que a expressão do nosso comportamento de uma maneira seja organizado em termos de uma certa estrutura basilar, onde mesmo que a nossa expressão seja individual, tem uma dimensão que é coletiva, está ligado então a esse conceito coletivo. Então, assim como o nosso compêndio de psiquiatria vai poder falar desses padrões, a mitologia grega, a mitologia africana, a mitologia como um todo, vão poder representar também de maneira simbólica padrões essenciais, né? Não só do comportamento, mas dos processos básicos da vida. Então, os mitos, a gente pode dizer, que são produtos criativos da psique humana, né? Que foram narrados por poetas, né? Que representam antenas vivas da sociedade, né? Porque os poetas, o artista, ele capta o que está latente no inconsciente, né? De uma certa forma, antecipa uma realidade que já está ali, né? E aí, de uma certa forma, então, dentro desse universo poético, né, que os mitos vão se revelando, né, vai se apresentando essas necessidades universais da humanidade para explicar as várias realidades, né, sejam sociais, sejam cosmológicas, sejam espirituais e também psicológicas. Então, o mito serve para todo o âmbito de interpretações. Pode fazer uma interpretação dos mitos social, cosmológico, espiritual, psicológico, né? Então, está tudo ali integrado na mesma história, porque são histórias realmente primordiais, né? Que constitui, de uma certa maneira, tudo aquilo que se relaciona com a existência do mundo, a do homem e seu modo de se apresentar, de existir, né? E aquilo que afeta tão diretamente a nós. E como tal, são sempre ligados
a essa dimensão fundamental arquetípica da vida. Então, a gente pode dizer que os mitos, assim como os contos de fada e as fábulas, num certo sentido, elas representam histórias que nos trazem profundas verdades morais. Histórias que são realmente fios de orientação, descrevendo vários ângulos e nuances que operam na nossa psique humana e dão uma certa diretriz no nosso pensamento e na organização do nosso comportamento, né? Então, esse é um papel importante do mito, né? Por isso que a mitologia acaba sendo importante para a psicologia, porque tu estudar o mito, tu tem uma visão mais rica do que o compêndio de psiquiatria, porque o MBG vai nos dar sintomas, né? Então, depressão, a pessoa deprimida tem que ter 5 sintomas de uma lista de X sintomas durante 2 semanas. Daí está lá, né, o quadro dos sintomas da depressão, mais ou menos como é que é o funcionamento, mas na mitologia tu vai encontrar a depressão dentro de um universo muito mais vivo, muito mais rico, muito mais colorido, uma complexidade mais elaborada, mesmo que elementar ao mesmo tempo, né? Porque o mito trabalha nesse arquétipo. Então, de certa maneira, a mitologia vai nos dar não só insights interessantes para quem estuda o comportamento humano, mas vai nos dar também uma forma de lidar com a própria depressão, ou seja, é um guia de recurso de entender a alma humana, de como ela se organiza e as questões que envolvem também a caminhada humana, no sentido da resolução, da superação dos elementos básicos que movem nossa vida e que, de uma maneira, geram conflitos também dentro de nós, né? Então, compreender a estrutura e os conteúdos, né, e a própria função dos mitos, né, não significa apenas elucidar uma etapa da nossa história, uma etapa do pensamento humano, mas também compreender melhor uma categoria nossa, né, da nossa atualidade contemporânea, porque de uma maneira esses mitos estão sempre presentes, atualizados nos dramas da vida atual, né? E por isso talvez esses filmes de mitologia eles são tão mobilizadores para nós e acabam sempre presentes na arte como filmes que mobilizam o interesse, né, da população como um todo, porque justamente esses mitos eles criam um elo entre o que é primitivo e o que é moderno, e trazendo configurações da nossa realidade atual, mas que tem uma sabedoria no mito que fala diretamente para a nossa alma, toca sensivelmente ao nosso coração, à nossa mente, ajudando, então, a poder, mesmo que inconscientemente, compreender esses elementos básicos, como o Campbell falou. Os mitos é a canção do universo, né? E mesmo que a gente não consiga entender a sua melodia, não há uma pessoa que não dance e não se expressa a partir dessa canção. Então, mesmo que a gente possa não compreender psicologicamente, racionalmente, o que os mitos estão nos trazendo, a dinâmica do mito, a sua força, né, a sua história, ela vai tocar profundamente nossa alma e vai movimentar emoções, vai movimentar a energia psíquica, favorecendo uma elaboração dos processos psicológicos. É o que a gente faz com os contos de fada também, né, gente? Quando uma criança, por exemplo, está num processo de sofrimento psicológico, dentro de uma família disfuncional, uma família neurótica, o que a gente faz? A gente escolhe um conto de fada que tem a ver com a história neurótica daquela família, aquele drama, com aquele tema, e a gente conta um conto que tem a ver com aquele tema. Porque esse conto, mesmo que a pessoa a criança não entenda do que esse conto está falando, ela vai se identificar totalmente com aquela história.
emocionalmente. E aqueles elementos arquetípicos que estão no conto de fada vai ajudar a fertilizar a alma dela para encontrar novas referências que contraponham as referências neuróticas da família. Então, o conto ofereceria uma alternativa benéfica, como uma informação necessária para poder encontrar caminhos novos e identificações novas para poder superar aquele traço neurótico do ambiente familiar. Então, de certa maneira, é como se a identificação com o conto de fada compense com a identificação neurótica que ela tem com aquela família, ou que a família proporciona à criança, ajudando ela a se proteger daquele ambiente hostil, ou negativo, ou agressivo, ou conflitivo, e dando uma base renovadora para ela, né? E por isso que às vezes as crianças não se cansam de ler e de escutar a mesma história, né? Elas querem mais uma vez e querem mais uma vez, aí tu já contou 3 vezes, e aí vamos contar a terceira, não, eu quero de novo. Por quê? Porque aquilo está mobilizando emocionalmente a criança, aquilo está fazendo sentido para ela, de uma maneira, ela tem necessidade de poder assimilar aqueles elementos, né? A Vanessa perguntando: cada ser humano é regido por um mito principal durante a vida ou podemos diversificar dependendo da fase em que vivemos? Bem, como padrões mitológicos, né, como os personagens são os arquétipos, né? Então, cada deus do panteão, né, mitológico, seja grego, pensar assim, Hera, Afrodite, Ártemis, Atena, e assim por diante, assim como Hefesto, Dioniso, Apolo, Hermes, representam, então, padrões básicos de comportamento humano, né? Afrodite, a deusa do amor, vai representar o aspecto do feminino, a Atena, uma mulher da justiça, uma mulher ligada ao mundo da mente e da estratégia. Então, cada deus representa uma força arquetípica que está presente em todos nós. Então, nós temos todos os arquétipos, todos os deuses passeiam dentro de nós. Mas vai ter um mito, alguns mitos que são mais presentes quanto características nossas, né? Então, de uma certa maneira, alguns deuses vão estar mais ativos na nossa vida e a gente vai se identificar mais com esses deuses, né? Mas claro que constem todos os arquétipos, isso é dinâmico. Em algum momento, isso pode mudar um pouco, né? Mas há uma tendência, né? Assim como a gente tem um traço de personalidade, a gente tem um perfil, né, que nos constitui enquanto padrão de comportamento, né? A gente pode falar. Então, do ponto de vista mitológico, vai ter um padrão mitológico também mais comum. Então, eu posso ser um padrão mais Hermes, mais dionisíaco, mais apolíneo na minha forma de ser. Então, a gente vai pensar que cada mito ele vai descrever, né, padrões de personalidade, né? Então, assim como na psicologia tem padrão de personalidade, esse é um padrão fóbico, esse é um padrão de ansioso, esse é um padrão, e assim como tem padrão de gênero, né? Gênero masculino, feminino, que muda conforme a cultura. Então, de uma certa maneira, os mitos vão falar de padrões de comportamento básicos também. Então, existe sempre alguns deuses que são mais presentes na nossa vida como traço de personalidade que nos constitui, tá? Mas isso pode mudar e alguns traços podem ser mais ativados do que os outros em determinado momento, mas com certeza vai ter aquele que é mais presente, o geral, o basal, que nos constitui enquanto característica psicológica, tá? Então, isso tudo está qual seria o mito para pesquisar mais sobre a ansiedade? Daí, assim, gente, é complicado, porque não existe um mito só, né? O melhor, porque, assim, ó, cada deus
porque não existe um arquétipo da doença. Isso eu acho que deixar bem claro para vocês. Existe o arquétipo do velho, o arquétipo da criança, existe o arquétipo da sombra, existe todos os temas da vida, das nossas, representam padrões arquetípicos, mas não existe o arquétipo da doença. Por que não existe o arquétipo da doença? Porque a doença é inerente a cada arquétipo. Então, cada arquétipo vai ter sua patologia, sua forma de patologizar, né? Então, na verdade, não existe também um estilo só de ansiedade. A ansiedade vai ter uma ansiedade que é mais inflada, por exemplo, uma ansiedade gerada a Prometeu, que é um titã, né? Existe uma ansiedade ligada à figura de Hermes, por exemplo, né? Então, de uma certa maneira, existe traço de ansiedade que tem também seus características. Então, tem um aspecto geral da ansiedade, mas tem um aspecto específico da ansiedade. Por isso que algumas doenças podem relacionar mais com um deus do que outros, mas os deuses são mais assim padrões de personalidade mesmo, né? Do que uma só doença. Mas tipo a Cassandra é um mito que fala da histeria, Apolo, né? A Hermes, a mitomania, as compulsões à mentira, a cleptomania, né? E assim vai, né? Tem um teste. Se vocês quiserem fazer o teste das deusas, né? Dos deuses não tem, né? Mas as deusas tem na internet. Depois eu mando ver se eu acho um link, um site, mas é fácil, né? Tem só botar teste das deusas na internet, que tem vários testes para vocês poderem ver qual é o deus que configura vocês e ter uma ideia dos padrões psicológicos, certo? Bem, então, de certa maneira, na mitologia, né, o que a gente está encontrando, né? Eu falei que o mito queria ser ela, então, entre o passado e a realidade atual, trazendo à tona esses elementos arquetípicos fundamentais que nos constituem, né? E é uma forma, então, a gente usa na terapia, a mitologia, de várias maneiras, né? Para poder ampliar o material do paciente, fazer relações do conteúdo dele com o material mitológico, para poder entender padrões arquetípicos, né? E para poder mobilizar emoções simbólicas a partir da história do mito. Então, o mito ajuda a colocar a nossa mente em contato com essa experiência de totalidade e de presença dessas forças vivas, podendo ativar questões internas importantes no nosso processo psicológico. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que viver o mito implica numa atitude religiosa, porque a mitologia nos tira da experiência ordinária da vida e nos coloca nesse lado extraordinário, básico, essencial que move nossa realidade. Então, o mito ele tem uma dimensão sagrada também, ele nos impregna de um elemento que pode ser mobilizador de experiências emocionais que nos tiram dessa dimensão egóica e nos levam para um estado luminoso, né? De uma dimensão, porque o mundo do mito é um mundo que tem essa dimensão do tempo sagrado, dos acontecimentos que se cumpriram de maneira que estão fora do tempo e se perpetuam. Então, por isso que o mito tem um caráter intemporal, né? Sem duração. Assim como certos conteúdos místicos, né? Filosóficos, que a gente vê nas religiões, nas tradições de sabedoria, né, que a gente tem, que eles transcendem conteúdo, porque trazem conteúdos realmente essenciais, né, que não estão contextualizados ao momento histórico apenas, de onde eles surgiram. Eles transcendem aquele momento histórico e nos abrem contato para essa dimensão, então, dos mistérios de uma consciência que vai além
da dimensão egóica e que nos conecte com elementos essenciais para a nossa vida. E aí ativam forças criativas e também aspectos sagrados da nossa existência, assim como temas essenciais que configuram a nossa realidade, o nosso comportamento. Né? Então, a gente pode pensar que todo o destino trágico, a tragédia, né, e a mitologia, a tragédia é diferente, que na tragédia é o momento histórico da Grécia onde o homem já começa a questionar a sua liberdade, né? Mas são situações sempre limites que a gente está vivendo, né? Na tragédia e nos mitos, né? E da importância de estar consciente daquela questão como algo importante na minha vida, que é necessário para eu poder seguir em frente como herói também em relação à sua história trágica, né? Aqui a Vanessa pergunta: Jesus foi um mito de uma visão arquetípica? Sim. Existe o mito cristão, né? O mito cristão, na verdade, não é um mito único. Existe toda uma relação de mitos anteriores ao Cristo que é muito parecido com a história do Cristo. O próprio Dioniso, né? E tem coisas muito parecidas. O próprio Pan tem coisas parecidas na vida. Então, é como se a encarnação do Cristo encarnasse certos modelos arquetípicos. E ele é um mito vivo, né? Mito no sentido realmente no sentido pleno da palavra mito que a gente quer trazer aqui, que é essa ideia do mito como trazendo algo importante, essencial para nós, e um roteiro de uma condição além do tempo, desse começo primordial, não temporal, num tempo sagrado, e que nos leva, nesse tempo mítico sagrado, a poder encontrar um significado no tempo ordinário, na nossa vida limitada, egóica, nossa consciência mais pequena. Então, é como se o mito nos conectasse com um eixo mais vertical da vida, não tão horizontal, e aí ele tem várias funções, o mito, né? Então, o Campbell mesmo, né, que é esse mitólogo, vai ter essa função mística ou metafísica, de poder trazer essas forças arquetípicas que regem a nossa vida, que envolve o nascer, o viver e o morrer, né? As forças instintivas que também estão presentes, né, de uma maneira, e que envolvem as experiências básicas e luminosas que regem nossa existência e que possam dar uma organização ou possa aplacar nossos medos e a nossa incapacidade de compreender aquela realidade. Então, ter essa visão metafísica e mística tem uma função que é cosmológica, né? Porque o mito envolve tentar responder exatamente, né? E uma apresentação do próprio universo, né? E então o mito tenta dar conta disso, né? E de uma maneira ele tenta responder a isso. A terceira função é sociológica, né? De dar uma ordem social específica, autorizando e organizando um código moral enquanto uma regulação para as relações humanas, né? Então isso de uma maneira é importante. E a quarta função é psicológica, né? Que para Campbell é a raiz de todas as demais, porque ela sustenta e é fundamento de toda a mitologia, né? Porque essa função mitológica ela molda os indivíduos, as metas ideais dos vários grupos sociais, conduzindo então a todos, né, nesse percurso do nascimento à morte, a buscar um sentido na nossa existência. Então, essa visão e essa finalidade psicológica é uma forma de orientação, uma forma de guiar o indivíduo nos caminhos da saúde, de resgatar força de nós, da harmonia espiritual e poder desenrolar uma capacidade de poder extrair da vida de nós mesmos maiores recursos enquanto crescimento, maturidade e desenvolvimento psicológico. Essas quatro funções do mito. Da Ana Paula
diz, parece que descobrimos a roda. Os mitos existem há tanto tempo e, mesmo assim, pareceu evoluir tão devagar. Ter consciência dos mitos que estamos vivendo faz esse processo ficar mais rápido e eficiente, ou seja, facilita a individuação? Sim, porque como são histórias em tempo, histórias fundamentais e arquetípicas, estudar os mitos nos dá dica de questões essenciais de entender o processo de individuação. Então, o mito de Cristo, por exemplo, né, gente, ele não é quando a gente fala uma imitação do Cristo, não é imitar o que ele fez e como ele fez. Imitar o Cristo é poder entender o mito dele, quais são os grandes temas e as grandes verdades que ele trouxe para nós. Qual é no seu exemplo e trajetória humana, ele marcou a existência como elementos que são da qual a gente não pode fugir, como a ideia, por exemplo, de crucificação, né? Então, as fases de vida que o Cristo passou e aquilo que ele testemunhou, ele é uma representação simbólica daquilo que a gente vai ter que viver internamente. Então, naquele momento que ele está crucificado, né, ele está vivendo um momento de suspensão, de conflito enorme, né? Esse eixo vertical horizontal da vida. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que viver a nossa crucificação também. Ou seja, viver um momento de suspensão entre possibilidades para que não tem saída, né? Nem no ego, nem no inconsciente, e que a saída vai dar pelo self. Então, todos esses elementos são elementos essenciais que a gente tem que compreender como parte da nossa natureza humana e parte do nosso percurso psicológico. E entendendo melhor esses temas, seja do mito do Cristo, seja das outras mitologias, a gente vai poder ter recursos mais ricos de poder compreender não só a nossa existência, mas dicas de como fazer esse percurso de maneira mais proveitosa. Com certeza, isso a mitologia nos ajuda. É claro, né, que Joana de Ângeles ela vai trazer 3 tipos, vai ter a mitologia, os mitos para ela vão ter 3 concepções, 3 noções diferentes. Então, ela vai ter uma noção de mito no sentido corriqueiro da palavra, usado como persona, né? Como essa dimensão mais social e coletiva. Então, o mito do sucesso, o mito da riqueza, o mito da mulher fatal. Aí, essa ideia de mito, ela vai trazendo o homem integral e no ser consciente, né? Essa imagem idealizada pelo coletivo. O mito, uma pessoa que é rica, famosa, um artista de cinema, ele é um mito, então, para aquela pessoa, representando então uma noção mais negativa de mito, né? É um mito representando essa imagem falseada que a gente elege como um modelo para nós, né? Sendo as representações coletivas e sociais que tendem a criar falsas e ilusórias imagens com referência àquilo que é ideal para a sociedade, né? Então, a Joana vai colocar, por exemplo, no ser consciente, muito dessa dimensão do culto ao mito, né? O que é fantasioso, a sensação de um modelo sem crítica e das necessidades psicológicas de transferir as questões da realidade em busca de uma imagem coletiva que nos faz ficar mais próximo daquilo que a gente almeja ou de fugir da nossa realidade, né? Então, ela vai falar sobre isso. A gente vê isso, mas marcante como referência, né, da moda, da felicidade, né, dos valores coletivos, né, e assim por diante, né, e que envolve essa questão da ambição, né? Então isso é um mito enquanto imagem coletiva, diferente do mito de Midas, então que representa a ambição, onde ele tocava e virava ouro, porque no mito de Midas tem uma história ali, uma mensagem. Nessa visão de mito coletivo, é uma falsa ideia.
valorizado pelo coletivo na qual o homem, na sua inconsciência, se identifica. Então, essa é a primeira noção de mito que a Joana faz, né? Então, essa noção de mito é fruto do nosso egoísmo, do nosso individualismo, que faz criar essas imagens equivocadas. O segundo noção de mito que Joana nos coloca é o mito como um pensamento mais mágico, mais infantil, no estágio ainda arcaico da humanidade. Então, ela vai dizer que, na raiz de muitos comportamentos estranhos, né, tem mitos não diluídos, né, que eram histórias que foram ocorrendo na época e se tornam verdades para a gente. Padrões arquetípicos que ela fala que foram mal assimilados porque foram originados em decorrência de vários comportamentos mágicos, né, para explicar certas realidades que eram incompreensíveis. Então, por exemplo, o temor a Deus, né? Isso tem um mito aí de um temor a Deus e que a religião se usou e que está ainda fixado no nosso inconsciente, e que a gente tem ainda um padrão de culpa ou de uma necessidade infantil de se relacionar com Deus de maneira pelo temor, ainda fruto de modelos antigos que vêm dessa mente imaginativa ainda infantil e que a gente vai viver sempre quando a gente reencarna. Então, quando a gente reencarna, a gente vai passar na fase infantil, quando criança, nessa mente mítica. Todos nós passamos de novo por isso. E essa dimensão mítica, ela é essencial para a criança, que é a mente imaginativa, é a mente que fica de uma maneira fazendo cegonha, que traz a criança. Então, são aquelas fantasias que a criança tem, né? Que é necessário para poder criar um mundo rico, impregnado de imagens da nossa vida psíquica, ajudando a organizar a nossa mente. Mas que a gente pode ficar fixado nessa fase infantil, né? E carregar conceitos mágicos, né? Infantis, como a Joana falou assim, dar poder para um duende, por exemplo, achando que ele tem o poder de nos curar ou trazer um benefício para a gente, assim, de maneira exagerada. Então, ainda são mitos infantis que a gente carrega para poder lidar com as dificuldades da vida, né? E que isso está tanto do ponto de vista social, cultural, porque esses mitos fazem parte desses conteúdos atávicos do nosso passado, né? Então, muito vivos aí no nosso inconsciente, né? E que muitas vezes o discurso religioso se usou para poder dominar a mente das pessoas, né? Então, a Joana fala que essa noção de mito faz parte desses arquétipos ancestrais que a gente vai acumulando em termos de imagem e experiência, mas que ficaram recheados de emoções muito fortes e pouco elaboradas, né? E que acabam sendo perturbadores no nosso psiquismo. Então, são núcleos do passado que a gente carrega e que a gente tem que vencer daí, né? Esses mitos, porque representam ainda etapas de uma mente um pouco elaborada, de uma mente infantil, de uma mente imaginativa pouco criteriosa, pouco conscienciosa, pouco crítica e assim por diante, né? Então, porque esse tipo de mito gera até uma dependência emocional e gera projeção na vida da gente, nas relações, baseada nesse mundo inconsciente que ainda a gente carrega. E que na criança também vai estar presente, e que no adulto pode carregar também certas fantasias da nossa infância. É como a gente ficar presa nas fantasias infantis. Eu tenho medo da vida porque eu tinha medo do bicho-papão, e aí projeto bicho-papão na vida ainda porque meu pai e minha mãe não me ajudaram a compreender a vida de maneira mais honesta, mais clara, mais favorável. Eu estou preso a algumas imagens infantis não elaboradas que eu me misturo agora na minha vida. Isso vale também a nível
coletivo, a nível social. A gente está carregando ainda conteúdos infantis da época da nosso mundo ancestral, né? Então isso tudo. Então ela diz que na medida que a gente vai se desenvolvendo psicologicamente, os mitos vão sofrendo transformações e vão se adaptando a novas realidades em favor do crescimento e do amadurecimento, né? Então esses dois tipos de mito são mitos que têm um caráter mais negativo e da qual a gente tem que se libertar. Agora, no livro Triunfo Pessoal, a Joana vai nos oferecer um terceiro aspecto, uma terceira noção de mito, que é esse que a gente está trazendo hoje. O mito como fazendo parte das raízes psicológicas, constituindo as matrizes desencadeadoras do comportamento humano. Então, aí a mitologia para a Joana corresponde à visão do Jung, sendo o material mitológico a base de sustentação da vida psíquica, né? Então, aí, agora, nessa terceira visão da Joana, o mito, então, eles ganham essa dimensão de serem essa linguagem simbólica e essa força organizadora da vida, as forças arquetípicas organizadoras da vida. E aí eles oferecem realmente modelos de como viver, de como se relacionar com a própria vida. Aí o mito tem um caráter pedagógico, tem um recurso pedagógico, tem um recurso moral, tem um recurso organizador, tem um recurso curador. Aí o mito são realmente um bom recurso para nos ajudar a compreensão da nossa individuação, como foi colocado ali, e como uma imagem muito forte, né, que nos conecta com essa base arquetípica, ou seja, esses mitos são representações inconscientes que adquirem um poder criador, favorecendo que o próprio espírito se reconheça como um elemento criador e consiga, aos poucos, fazer sua caminhada de autoconsciência. Não? Então, o mito oferece uma força emocional, estimulado pelos símbolos que eles expressam, e que provocam direcionamento, e que tem um caráter significativo, ordenador, que transcende, então, a nossa realidade, sendo também um fator de proteção, né? Um fator de apoio. Por exemplo, né? O mito do herói. O mito do herói é um mito que nos fala que a gente tem uma força sobre-humana, porque o herói ele é sempre filho de um deus como um mortal. Sempre. Vai ser, né? Então, o mito do herói vai dizer que a gente tem um lado humano e um lado divino dentro da gente, né? E o mito do herói vai ser um mito de autossuperação, que é o mito do ego, né? Que está ligado basicamente na adolescência. A adolescência constela esse mito. A gente vive esse mito da impulsividade do herói, de superação, de vencer a tarefa, de matar o dragão, né? E assim por diante. Então, o mito do herói ele é ativado no nosso inconsciente toda vez que a gente está num momento de impasse, de conflito, para poder criar uma força que me lembre que eu tenho um lado divino e que eu posso superar, que eu posso vencer aquela dificuldade, que eu, vencendo a dificuldade, eu me transformo com ela. Então, esse é o aspecto positivo do mito, né? O mito, então, ele... E todo mito, como eu falei para vocês, assim como não existe um arquétipo do mito, da doença, e todo arquétipo vai ter sua própria patologia, então, o arquétipo do herói vai ter a patologia do herói. Então, o herói, toda a mitologia vai nos ensinar o aspecto positivo do mito, as qualidades do mito, e o que ele nos ensina, o que ele nos ajuda, e vai nos ajudar também a entender a patologia que está ligada àquele arquétipo. Então, porque o herói, por exemplo, o herói é um componente de inflação. Na Grécia Antiga, existia o metrum, a justa medida do humano. Então, aquela pessoa que passasse do metrum,
ele incorria em híbris. Híbris é o termo de inflação grego. Híbris é inflação. Quer dizer, ele se comporta como os deuses. E na Grécia Antiga, a pior falta que um ser humano podia cometer é se comportar como os deuses, né? Porque daí ele vai, os deuses não toleram isso, essa híbris, né? Então, agora os heróis podem cometer híbris, porque os heróis são filhos de Deus, é metade homem, metade divino, né? Então, de uma maneira, que o mito está nos dizendo, o mito do herói? De um lado, o mito do herói nos incentiva a cometer excessos, a superar, a acreditar na gente e não se deixar levar pela situação. Em outro momento, eles alertam do perigo de se comportar de maneira inflada e se comportar como um deus, né? Como é muitas vezes o adolescente, como é as híbridas da mitologia grega, da história da sociedade grega. A Lissa, por exemplo, que é uma híbrida terrível, que é matar a pessoa, derramar sangue, né? Morte com sangue, que era um crime terrível, e só os deuses podem tirar a vida do ser humano. Então, ali tu cometeu uma híbrida terrível, que as fúrias vão te perseguir, dizendo que tu está manchado, então, com uma marca que são o miasma, né? A mancha negra que te persegue e amaldiçoa não só você, mas toda a família dentro da tradição grega, né? Então, os mitos vão poder nos explicar certos padrões, tanto de adoecimento como de regulação da nossa vida, né? E poder entender certos processos. Então, cada deus representa não só padrões de personalidade, mas padrões arquetípicos de adoecimento e de cura também. E por isso que eles são tão ricos para a gente entender, né? Os padrões de cura, né? Se a gente pegar, por exemplo, não só os deuses, mas também os heróis, né? Porque todo herói tem um deus que rege aquele herói, né? Então a gente pode pensar que por trás de toda doença tem um deus por trás da doença. Para cada deus, a gente diz na mitologia, para cada deus um altar, e para cada altar uma oferenda. Então, compreender a tua doença é compreender qual é o altar que tu tem que rezar para superar a tua maldição, né? Como se a doença tivesse ligada a um padrão arquetípico. Então, eu vou entender qual é o Deus que está ligado àquela dinâmica e qual é o altar que eu tenho que oferecer minha oferenda, orar, para reconhecer as qualidades que estão ligadas ao meu drama psicológico naquele momento, né? Ao meu sofrimento psicológico. Então, se eu pegar, por exemplo, a história de Cassandra, é uma história de uma menina que foi abandonada pelos pais. Desculpa, essa eu estou misturando a Cassandra com Atalanta, né? A Cassandra, ela tinha um pai e a mãe, e ela esqueceram a Cassandra no templo de Apolo, no aniversário que teve nesse templo. E aí, quando a mãe se dá conta e a criança não estava em casa, ela corre lá no templo de Apolo e vê que uma cobra está sibilando no ouvido da menina, né? E isso é um presságio de alguma coisa séria na vida daquela criança. Então, aí a gente tem duas coisas, já no início da história. Uma mãe negligente, que é descuidada com a filha, e a presença da cobra representando Apolo, sibilando no ouvido da menina, né? E depois, com o tempo, eu não vou contar toda a história aqui, porque não cabe para interpretar a história, né? Num certo momento, quando ela é adulta, Apolo se apaixona por ela. Se apaixona por ela e diz que vai dar o dom da profecia. Ela vai ser uma pitonisa, a pitonisa mais importante. A pitonisa era a pessoa que ficava no oráculo de Delfos, profetizando e falando, emprestando a boca dela para o Deus se manifestar. Então, ela quer que ela seja sua pitcha, né? Sua pitonisa, a sua noiva, né? Espiritual. E ele pergunta se ela quer, e ela diz que ela quer ser a pitonisa dele, né? E para isso ela tem que se deitar com ele, né? E então ele dá o dom para ela. Então, a partir de agora eu te dou esse dom, e agora tu vai ter o dom da clarividência.
E aí, então, ele pede que ela cumpra o papel, que é se deitar com ele, né? E se tornar a noiva dele. E ela se recusa. Não, não quero mais, tal, se faz de difícil, aquelas coisas todas. E ele fica daí incomodado com ela e diz assim: eu não posso te tirar o que eu prometi, porque um Deus nunca pode mais voltar atrás, depois que ele prometeu. Né? Então, ele prometeu que ia dar o dom para ela, e ele deu o dom para ela. Então, de uma certa maneira, como ele não pode tirar, então, numa versão ele gospe na boca dela, na outra versão ele diz assim, pelo menos um beijo, então tu pode me dar? Um beijinho até eu posso te dar, meio desenhando o Apolo, né? Aí, na hora de beijá-lo, numa versão ele sopra na boca, na outra versão ele gosta na boca dela e diz, eu não posso tirar o dom da clarividência, mas ninguém vai acreditar naquilo que tu for dizer. Eu vou te amaldiçoar e tudo que tu falar não vai ser acreditado pelas pessoas. E aí começa uma vida terrível da Cassandra, que ela começa a prever a guerra de Troia, prever mortes, assassinato, e ela vai falar e ninguém acredita nela, e daí tem toda a tragédia dela, que é interessante. Então, aí, de uma certa maneira, o mito de Cassandra está colocando duas coisas importantes. A questão da histeria, do momento histérico, por vários fatores que não estou trazendo aqui, e da histeria ligada à mediunidade. Da pessoa ter um dom e não querer se entregar a esse dom, porque ela não quer se entregar a esse dom. Né? Ela quer ter o dom, não quer pagar o preço disso. Então, o mito vai nos dar uma dica de como entender que alguns processos histéricos têm a ver com certo tipo de mediunidade e padrões de psicológico ligado à função sentimento, extrovertida, a uma dimensão também de uma Perséfone dentro dela, uma missão de Perséfone. Então, a gente entendendo a história de Cassandra e todo o drama dela, a gente vai entender certos dramas psicológicos que ocorrem com pessoas que têm uma certa sensibilidade mediúnica e uma tendência à histeria. E como ajudar essas pessoas a lidar com isso. E por isso que o mito é tão importante assim, do ponto de vista psicológico. Estão entendendo, mais ou menos? Tá claro para vocês? Tá? Pode definir melhor histeria? Histeria é um termo antigo, né? Que era o útero em movimento. Histeros quer dizer útero. Então, se tinha uma ideia que histeria era uma doença de um útero que tinha fome e que, por não ter parido, ele não se realizou, ele ficava se movimentando dentro da mulher, gerando uma série de sintomas como chamar atenção, a histeria, a questão de somatizar, né? E assim por diante. E agora não se usa mais esse termo histeria, né? É um caráter histriônico de personalidade, mas a palavra histeria ainda é muito válida do ponto de vista simbólico. Então, a histeria é uma transformação de personalidade, onde a pessoa quer chamar atenção, né? E acaba provocando doença ou tendo comportamentos emocionais muito exagerados e tem uma labilidade emocional muito instável emocionalmente, assim por diante, né? É muito impressionável, mistura as coisas, fantasia, coisa com a realidade, é muito impressionável, muito sensível e que cria então esse tipo de transtorno de personalidade que a gente chama de histriônica, tá? Mas então, assim, ó, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha no Google e fazer o teste das deusas, os homens também podem fazer o teste das deusas para poder entender sua ânima. Então, vale igual para homem e para mulher, né? Fazer o teste das deusas e poder entender mais ou menos esses padrões. E tem um livro que tem que é bem legal, que é A Deusa Interior, que também tem um teste nesse livro. Esse livro, A Deusa Interior, eles vão explicar a história de cada deus, dos principais, e vão fazer uma relação da história dos deuses com a psicologia. Então, ele vai mostrar como é que é essa relação da mitologia com a dinâmica psicológica. Então, quem tiver interesse, é um livro bem interessante, né? A Deusa Interior, aqui é da editora Cultrix, mas vocês podem fazer o testezinho que também vale a pena, tá bom?
Ok, gente. Então, para hoje é isso, né? Para dar uma ideia para vocês dessa dimensão mitológica que a Joana passeia e da qual Jung dá muita importância, para a gente só poder entender como os padrões arquetipos se revelam, né? Em temas e na cultura, na literatura, na mitologia, na dinâmica, na arte, né? E a mitologia, então, ele é, de uma certa maneira, um campo rico para poder entender esses padrões arquetípicos. Semana que vem, a gente vai trabalhar já a formação do ego, né? Então, a gente viu o inconsciente coletivo, pessoal, os complexos arquétipos, hoje viu a questão da mitologia, e aí, na próxima semana, a gente vai trabalhar, então, a formação do ego, o desenvolvimento da personalidade, entender qual é o papel do ego na questão da construção da nossa estrutura psíquica, a relação disso com o nosso passado, com a reencarnação, tal, 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 tal. Então, a gente começa a entrar na questão do ego semana que vem, tá bom? Alguém faz a prece de encerramento? Quem é que se habilita? Posso fazer, Gelson. Só Ok, vou. Ana Paula, faz para nós. Bom, vamos então agradecer esse momento precioso que tivemos, com tantas informações, tantos insights, que nós possamos todos aqui unidos com o Gelson, com os nossos colegas, amigos, com a Joana de Ângeles e todos os outros bons espíritos, nos aplicarmos nos estudos e compreendermos melhor todo o rico material que esse espírito benfeitor nos trouxe pelas mãos do nosso querido Divaldo Franco. Que nós possamos prosseguir com esse estudo com muito amor e carinho, muito respeito, muita alegria, e juntos nós conseguiremos auxiliar-nos a nós mesmos para que nós possamos nos conhecer melhor e a outros que virem até nós nos momentos necessários no futuro próximo. Que possamos todos então continuar nos nossos lares em paz, com todos os nossos parentes, famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nós possamos permanecer na paz do Cristo e com muita gratidão no coração é que finalizamos então a reunião de hoje, o estudo de hoje, desejando a todos então uma boa noite. Que assim seja. Obrigada. Então tá, gente. Uma boa noite, boa Boa semana a noite. todos.